Oi, pessoal, sou o pastor Gleibson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós estamos ministrando o curso de Missiologia. Vamos tratar hoje sobre o tema O Chamado de Deus. Essa é a disciplina que iremos abordar nesse momento. Antes de entrarmos nessa aula, eu quero deixar para você a primeira palavra-chave, a palavra Deus. Deus é a primeira palavra-chave desse vídeo aula. E também quero lhe pedir para você se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, deixar o seu like e também já está compartilhando esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas para a glória do nosso Deus. O tema que iremos estudar é o chamado de Deus. Deus tem um plano individual para a vida de cada cristão, no Senhor Jesus Cristo. O seu chamado não somente envolve um maravilhoso propósito para nós por toda a eternidade, mas também temos uma expressão desse chamado sobre a terra. Agora, veja comigo esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja também Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 28, que diz: Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós vemos nesses dois textos de Romanos e de 2 Timóteo a confirmação bíblica, teológica, em que nós temos um chamado de Deus. Deus nos chamou desde a fundação do mundo para um propósito. Na letra A do nosso material didático, diz: Deus nos chamou. Primeiro, desde a fundação do mundo. Deus nos chamou desde quando ele projetou o mundo. E nós já temos um chamado da parte de Deus. Veja esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos chamou desde a fundação do mundo para um propósito, para que fôssemos separados para ele. Somos chamados desde a fundação do mundo e, em segundo lugar, para que fôssemos separados para ele. Veja comigo esse texto da Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 9, que diz: Mas vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a nação eleita, nós somos o povo escolhido por Deus como sacerdócio real e nação santa, um povo adquirido pelo sangue de Jesus para anunciarmos as virtudes de Deus em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos separados para ele. Somos um povo escolhidos por Deus. Ou seja, nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Você tem um chamado de Deus
para ir e dar fruto e anunciar o reino de Deus, para anunciar a obra que Deus tem para realizar na vida daqueles que nos cercam. Em terceiro lugar, fomos chamados para cumprirmos o seu propósito. Para cumprirmos um propósito. Deus tem um propósito, um objetivo com esse chamado. Veja o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e versículo 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Somos chamados com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Somos chamados com um propósito diante de Deus. Mas Paulo fala: não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe do chamado de Deus na sua vida. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus com um propósito, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. A vocação que você tem da parte de Deus não é uma vocação qualquer. Você tem uma santa vocação, porque foi o próprio Deus quem te vocacionou. Foi o próprio Deus quem te chamou. Então, precisamos estar atentos para podermos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Na letra B do nosso material didático está escrito o nosso chamado na terra. Nós temos um propósito aqui na terra. Nós temos um chamado de Deus aqui na terra. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ao descrever seu próprio ministério, o apóstolo Paulo nos dá o exemplo do chamado que está sobre todos os cristãos. Ele tem três aspectos. O chamado no ministério de Paulo, onde se estende a todos os cristãos, tem três aspectos. O primeiro, o chamado geral, um escravo de Cristo. A palavra servo, na tradução do grego, quer dizer escravo, que é a mesma que está nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 1, quando diz Paulo, servo. Essa tradução é traduzido por escravo, de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o chamado, ele tem três aspectos. Em primeiro lugar, o chamado geral, um escravo de Cristo. Jesus pagou um alto preço por nós, a sua própria vida. Veja esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 22 e 23. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Ou seja, essa palavra servo, ela tem a conotação de escravo. E ele segue dizendo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Somos comprados por um bom preço, o preço do sangue de Jesus. Porém, é muito importante que estejamos colocando o propósito de Deus, o chamado de Cristo, na nossa vida em primeiro lugar, e não venhamos ser servos dos homens. É muito importante entendermos isso. O exercício do ministério é um exercício por vocação. É um exercício, nós cumprimos o ministério porque somos chamados por Cristo. Somos servos de Cristo. Mas dentro desse contexto,
Infelizmente, muitos homens querem se apropriar dos servos do Senhor, daqueles que foram chamados por Cristo. Porém, você é servo de Cristo para estar a serviço daqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor. Quando Paulo se denominava um escravo de Cristo, ele está apontando para um significado ainda mais profundo. De acordo com os costumes de sua época, se o escravo estava se aproximando da época em que poderia ser liberto, mas devido a um amor pelo seu mestre, escolhesse não aceitar a sua liberdade. Ele então recebia uma marca através de um furo em sua orelha. Este era o sinal de que ele era um escravo de amor ao seu mestre durante toda a sua vida. Esses textos você vai encontrar em Êxodo, capítulo 21, versículos 5 ao 6, Deuteronômio 15, 16 e 17. Você vai encontrar esses textos dentro do Antigo Testamento como era uma prática até o tempo do apóstolo Paulo. Paulo, por escolha própria, declarou-se um escravo de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, o chamado especial, chamado para ser apóstolo. Assim como o apóstolo Paulo tinha um chamado especial, todos os cristãos também têm um chamado especial. Paulo foi chamado para ser um apóstolo, mas há muitos diferentes chamados no corpo de Cristo. Veja em Romanos capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 8, que diz a palavra de Deus. Portanto, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Do modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. O papel especial que Deus tem para cumprirmos é revelado à medida que buscamos fervorosamente a sua vontade. O terceiro aspecto, o chamado específico, separado para o evangelho. Dentre de cada chamado especial, há um chamado específico. Por exemplo, tanto Pedro quanto Paulo eram apóstolos, mas um deles foi o apóstolo aos judeus e o outro aos gentios. Passamos para o nosso chamado especial e específico somente à medida que somos aprovados como escravos de amor. Pois precisamos, primeiramente, aprender a estarmos totalmente sob a autoridade de Cristo antes que possamos ser enviados por Ele. Na letra C do seu material didático, você vai acompanhar comigo porque Ele nos chama. Primeiro, porque o mundo se encontra em trevas. Temos um chamado da parte de Deus, em primeiro lugar, porque o mundo se encontra em trevas. 1 João, capítulo 5, versículo 19, veja o que diz o texto da palavra de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno.
O mundo encontra-se em trevas. As pessoas buscam uma direção. E somos chamados por Deus, porque o mundo está em treva e precisa de você. Em segundo lugar, porque as pessoas estão famintas e necessitadas. Somos chamados por Ele, porque o mundo está em trevas e porque as pessoas estão famintas e necessitadas. Mateus capítulo 9, versículo 36, veja o que diz a palavra de Deus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão dela, viu a necessidade daquelas pessoas, porque elas andavam desgarradas como ovelhas que não têm um direcionamento, que não têm um pastor. Então é muito importante, somos chamados por Deus para poder estar direcionando a vida das pessoas. Antes de entrarmos no próximo tópico, porque somos chamados por Deus, eu quero te dar a segunda palavra-chave desse vídeo aula, que é a palavra chama. A primeira palavra é Deus, a segunda é chama. Então fica Deus chama. E no terceiro tópico, porque ele nos chama para provar a sua sabedoria. O propósito de Deus em nos chamar é para provar a sua sabedoria. Efésios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, veja o que diz a palavra do Senhor. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós temos um chamado da parte de Deus para provar a sabedoria de Deus. Observe esse texto, é muito interessante. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A sabedoria de Deus é transmitida aos anjos através da igreja. Os mistérios que não foi revelado antes, agora está sendo revelado através da pregação do evangelho da palavra de Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus tem um eterno propósito em Cristo Jesus, para que essa sabedoria ela seja anunciada na terra e no céu. Em quarto lugar, porque o tempo é curto. Somos chamados por Deus e Deus tem urgência nesse chamado, porque o tempo é curto, o tempo é limitado. Em João, capítulo 4, versículo 35, veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, ele está orientando os seus discípulos, e aqui no Evangelho de João ele disse, não dizeis que há 4 meses até que venha a colheita, mas ele usa aqui uma linguagem, uma metáfora, e diz, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Ou seja, Jesus está dizendo que a terra, que o mundo já está preparado para receber a mensagem, para que essas almas, para que essas vidas sejam alcançadas para o Senhor. E você que tem um propósito da parte de Deus, é muito importante estar atento a esse chamado vocacional que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos e se estende a todos os cristãos em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as partes do mundo. Na letra D do nosso material didático diz: o que acontece quando somos chamados?
qual é o propósito, o que acontece quando somos chamados. Mas antes de entrarmos na letra D, eu quero te passar a terceira palavra-chave desse vídeo aula, que é a palavra você. Você. Tome nota dessa frase. Deus chama você. Esse é o propósito de Deus. Na letra D, o que acontece quando somos chamados? Em primeiro lugar, somos preparados por Ele. Aquele que nos chama é aquele que nos prepara. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo de número 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele chama os seus discípulos, onde a maioria deles eram pescadores, e ele aqui está falando para aqueles homens pescadores, dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Segundo propósito, somos ensinados por ele. Ele nos chama para nos preparar. Em segundo lugar, somos ensinados por ele. Veja o que João escreveu em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos um professor 24 horas conosco, que é o Espírito Santo, que é quem nos direciona, é quem nos ensina e quem nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Durante esse curso, você recebeu muita palavra de Deus, mas durante o exercício do seu ministério, o Espírito Santo lhe fará lembrar de tudo aquilo que você tem aprendido para a glória do nome do nosso Deus. E em terceiro lugar, somos enviados por Ele. O que acontece quando somos chamados por Deus, por Cristo? Em primeiro lugar, somos preparados por Ele. Em segundo lugar, somos ensinados por Ele. E em terceiro lugar, somos enviados por Ele. João, capítulo 17, versículo 18, veja esse texto da palavra de Deus. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou os enviando ao mundo. Somos enviados ao mundo a pregar a palavra de Deus. Felizmente, muitas pessoas hoje querem pregar dentro de redutos religiosos, mas os campos estão brancos para a ceifa e precisamos ir levar a palavra e que essa mensagem ela possa alcançar a muitos, e muitos crerão no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da palavra que você prega. Quando Deus chama, ele vem a interromper a nossa vida. Alguns exemplos bíblicos disso são Moisés, um pastor no deserto. Moisés, depois que saiu do Egito, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro lá no deserto, mas Deus o chamou. Deus o chamou e disse: Vá ao meu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Nós vemos Moisés indo ao povo e levando a mensagem de Deus e libertando o povo de Deus do Egito. O segundo exemplo que temos é Samuel, o menino servindo no templo. Ele estava servindo ao sumo sacerdote. E em 1 Samuel 3, do versículo 1 ao 19, nós vemos essa frase que diz: acorde, fale por mim. Acorde, fale por mim. Deus fala a Samuel: Samuel, desperte do sono e fale por mim. Ezequiel é um terceiro exemplo. Um prisioneiro numa terra estranha. Deus fala para Ezequiel. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 ao 7, tem uma frase, tem um texto que diz: levante-se, eu o estou enviando. Levante-se e eu estou enviando. Os discípulos, negociantes e pescadores, eram os discípulos de Jesus. Jesus disse: venham,
sigam-me. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 28 e Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22. Nós vemos o exemplo de Saulo, o inimigo da igreja, quando ele tem um encontro com Jesus. Agora, Jesus fala para ele, em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9, ele diz: vá, eu lhe direi o que você precisa fazer. Nós vemos que todos esses exemplos, Deus chama esses homens. Todos eles estavam desenvolvendo as suas atividades secundárias, seculares. Né? Todos eles estavam desenvolvendo algo. E o Senhor os chamou e deu um outro direcionamento. Nós vemos no chamado desses homens, quando eles são chamados por Deus, eles são constrangidos a tomar uma posição diferente daquilo que eles estavam fazendo. Com Moisés, ele disse: vá, liberte o meu povo. A Samuel, ele disse: acorde, fale por mim. Talvez o Senhor queira falar dessa forma com você nesse momento. Acorde, saia da situação em que você está, desperte e fale por mim. Para os discípulos, ele simplesmente disse: venha, sigam-me. E para Saulo, o inimigo da igreja, aquele homem que perseguia os cristãos, os servos de Deus, ele disse: eu lhes direi o que você precisa fazer. Eu lhes direi o que você precisa fazer. Nós vemos todos esses homens sendo chamados por Deus, mas cada um com um chamado específico. Deus tem um chamado específico para a sua vida. Por isso, guarde essa palavra e cumpra o ministério pelo qual o Senhor tem lhe chamado. Nós estamos encerrando mais essa aula, mas antes de terminarmos, eu quero pedir para você, não se esqueça de se inscrever no canal do STM, Seminário Teológico de Missões, no YouTube. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e cumpra o chamado de Deus na sua vida, em o nome de Jesus.